Bem, dando sequência agora, vamos passar à parte final, quando nós faremos um apanhado, né, da relevância da Lei Maria da Penha, o que modificou essa lei a partir do momento em que ela ingressa no nosso ordenamento jurídico, que transforma as políticas públicas, e esse realmente é o principal objetivo que nós temos aqui. Primeiro, dar conhecimento do texto da lei, porque muito se fala a respeito da Lei Maria da Penha, mas muito pouco se lê o texto da lei. É fundamental, porque ali estão consagrados os direitos e a forma de se obter o reconhecimento desses direitos, seja na esfera judicial ou na esfera extrajudicial. Então, primeiro, pincelamos algumas questões importantes. A relevância de que todos têm direito, né? Todas as mulheres vítimas de violência têm direito a acompanhamento por advogado ou defensor público, têm direito, independentemente da sua situação financeira, independentemente da sua orientação sexual. Portanto, transmulher também está protegida pela lei. E aí também se faz o seguinte parêntese: se a agressora for mulher, vai ser considerada agressora também. Nós falamos em agressor, mas na verdade é a pessoa que agride, tanto seja homem, como seja mulher trans. Se for agressor, vai estar submetido aos critérios da lei. E, por outro lado, a ofendida sempre será do gênero feminino. E aí sim, tanto a mulher biologicamente assim considerada, como a mulher trans. Sempre será ela a vítima que merecerá a proteção do sistema normativo que nós acabamos de ver agora. Então, passando agora, em primeiro lugar, vamos falar do que se trata, vamos identificar. Pode parecer que não é coloquial o que eu vou dizer, mas muitas vezes a mulher vítima de violência não se considera vítima de violência. Ela acha que isso é natural, porque ela foi criada assim, porque o marido, o companheiro, o namorado, esse relacionamento abusivo é algo que possa ser modificado, e nós sabemos que não é. Então, nós sabemos que a tendência é sempre se agravar. Para isso é que existe todo um sistema de proteção legal, né, e políticas públicas, no sentido de dar efetividade à lei, né, as leis que fazem essa proteção. E a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, né, é aquela que prevê, e já foi, diga-se de passagem, alterada nos últimos 3 anos 20 vezes. Para quê? Para fazer o acompanhamento, né, da evolução da casuística, dos casos todos que aconteceram. Né? Então, a importunação sexual não existia, a questão da prisão do agressor quando ele descumpre medidas protetivas, o direito que a mulher vítima de violência, o gênero feminino, como eu disse, né, tem de ser acompanhada psicologicamente, de ser inserida em programas de proteção, assim como a sua família. Então, todo um sistema que eu, em primeiro lugar, recomendo que a lei seja lida detidamente para se entender, né, juntamente com os outros partícipes, psicólogos, assistentes sociais, né, todos aqueles que militam, médicos, que militam na área da proteção dos direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, que se entenda a lei, né, e se questione, se informe. Primeira coisa que nós temos que verificar. Primeiro, uma mulher se apresenta como vítima de violência doméstica e familiar. Primeiro, nós temos que avaliar o quê? É uma situação de emergência? Primeiro, se for a situação de emergência, tem um andamento, se não for situação de emergência, tem outro. Se for situação de emergência, vamos lá, ligue 190, acione delegacias de polícia e delegacias de defesa da mulher, as DDMs ou DEAMs, como são chamadas. Em nem todos os locais nós temos delegacias de defesa da mulher, então as delegacias de polícia civil se prestam também, né, à recepção dos casos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Né? E caso da mulher brasileira, que já está instalada em muitos estados aqui do nosso país, né, que é uma belíssima medida de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, e ali a Casa da Mulher Brasileira, no bairro do Cambuci, que abriga todos aqueles partícipes, né, na construção e na efetividade dos direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Ali estão Defensoria Pública, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, todos reunidos, atendimento socioassistencial, portanto, assistentes sociais, psicólogas, e também se trabalha a questão da capacitação, do empoderamento da mulher, para que ela tenha autonomia, para que ela possa sair da situação de violência doméstica e familiar.
Então, é muito importante, a Casa Mulher Brasileira é referência justamente nesse sentido. Por isso que ela é aqui colocada, está aí a referência, é o site oficial do governo. Eu selecionei um, mas está em todo o país nós temos a aplicação da lei Maria da Penha, porque é uma lei federal, portanto de abrangência nacional e de repercussão internacional, diga-se de passagem. Bem, mas então não é uma situação de emergência. Então o que se faz? A mulher deve, vítima de violência, procurar uma rede de apoio. O programa que é citado aqui é o Justiceiras, como nós temos outros programas, né, de atendimento à mulher nesse sentido amplo, né, como é o caso, por exemplo, do Bem Querer Mulher e de outros programas de assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Os CRAS ou CREAS na região, são centros de referência de assistência social, né, ou de atendimento à saúde, e a rede de atendimento à mulher como um todo, né? Então, nós identificamos primeiro se é uma situação de violência ou não, de emergência ou não. E aí, se quer fazer um boletim de ocorrência, há necessidade? Sim ou não? Se houver a necessidade, pode ser feito pela internet, com exceção daqueles casos de maior gravidade, como é o caso de tentativa de feminicídio. Existem situações, crimes que são praticados e que aí deve ser feito de forma presencial. Né? Ou quando há necessidade de um exame de corpo de delito, aí a necessidade que seja presencial. Mas, em geral, o acionamento pode ser feito pela via internet. Ou então, como eu disse, presencial, nas delegacias de polícia ou nas delegacias de defesa da mulher. Agora, não quer fazer o boletim de ocorrência? De qualquer forma, existe a violência. Então, é necessário procurar uma rede de apoio, programas que trabalhem dessa forma articulada, como nós falamos, que trabalhem toda a rede de proteção, a Casa da Mulher Brasileira, CRAS ou CREAS na região e a rede de atendimento à mulher. Então, vocês ficarão com esses slides, que são bastante informativos e elucidativos. E a mulher em situação de violência sexual? Primeiro, procurar uma unidade básica de saúde ou hospital de referência da cidade ou região onde ela reside. Receber atendimento e medicação necessárias, e muitas vezes até for vítima de estupro, né, para que seja providenciado aquele coquetel para defender a sua saúde, né, da proteção. Fazer o boletim de ocorrência é um passo não obrigatório, mas para receber atendimento no hospital. É importante dizer que o hospital atende independentemente do boletim de ocorrência. Já pode se dirigir diretamente ao hospital. Aí o hospital sim que vai notificar a autoridade policial. Né? E caso tenha ficado gestante, o atendimento conforme a norma técnica para prevenção e tratamento da violência sexual. Então, aí deve-se procurar apoio e acolhimento. Vejam, só que nós temos toda a forma de procurar de forma imediata, né? E é importante conhecer esse endereço também, existem muitas outras informações nesse sentido. Então, a violência intrafamiliar, em algum momento foi dito que ela era invisível, porque é natural que os parentes muitas vezes se agridam. Como assim é natural? Nós já ouvimos isso e é algo inaceitável, né? Ela não é invisível, não, mas é muitas vezes considerada um ato isolado, no âmbito privado, que ninguém deve se meter, não se deve meter a colher, né, na violência contra a mulher. Não, deve sim, não é do âmbito privado. A família tem interesse social, né, do núcleo da sociedade. Por isso, até a proteção especial do Estado, naquele artigo 226 da Constituição, que nós falamos no primeiro momento que nós começamos aqui. Muitas vezes a percepção de que os atos violentos são normais na dinâmica da família, né? O fato de que pessoas afetadas, principalmente as mulheres, têm que se sentir responsáveis por aquilo que acontece. Isso é um absurdo e muitas vezes a mulher se considera assim. Não só ela naturaliza a violência, porque acha que isso é natural de acontecer entre pessoas que estão com os ânimos exaltados, o marido, o companheiro ou o namorado, e ela é vítima, sem saber que é vítima, sem perceber que é vítima, né? Ou então porque existem mitos na sociedade que dizem que é assim que deve ser mesmo. Isso vem de um patriarcado e certamente vocês já devem ter acompanhado isso nos outros módulos. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, mas, lamentavelmente, decorrente disso, a nossa legislação, nosso Código Civil de 1916, que antecedeu o atual, que é de 2002, né, quer dizer, não tem tantos anos assim, né, 19 anos de vigência, porque ele entrou em vigência em 2003, em janeiro de 2003, tratava o marido como chefe da sociedade conjugal e a mulher tinha que se submeter até para fixar domicílio, para trabalhar, dependia da autorização, enfim,
não faz tanto tempo, muito menos de 100 anos, e nós temos uma transformação literal, né, naquilo que se considera o organismo familiar e de que forma ele participa da sociedade, e como a mulher deve ser tratada e deve ter os seus direitos amparados, né, no momento em que eles são violados, né? A percepção das mulheres de que não tem serviços nem respostas sociais positivas. Quer dizer, ela não vai dar em nada. E, lamentavelmente, nós vemos, às vezes, mas fez não sei quantos boletins de ocorrência e não aconteceu nada, tinha medida protetiva e não aconteceu nada. Mas isso é uma transformação que depende de toda a sociedade. Viu um ato de violência praticado contra uma mulher, tem o dever de denunciar, tem o dever de ajudar essa mulher, de dar amparo para que ela possa procurar os meios que estão disponibilizados para que ela defenda os seus direitos, dos seus familiares atingidos pela violência desse agressor ou dessa agressora, não é? Também nós temos que falar que muitas vezes as famílias, né, especialmente as mulheres que têm crianças, que têm filhos adolescentes, né, elas têm que se proteger, têm que cuidar, e romper com a violência é muito difícil. É muito difícil e precisa do amparo da família. Aliás, família, sociedade e Estado, essa tríade aqui deve trabalhar sempre em conjunto. Se não é por dever constitucional, deveria ser pelo bom senso, né? Auxiliar, dar amparo, informar onde existem os meios de proteção, como pode se socorrer, né, de todos os equipamentos que existem disponibilizados, sejam na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal, né, que devem trabalhar de forma articulada como a própria lei estabelece. E nós dissemos, né? É interessante nós falarmos da questão educacional, né? Para que nós possamos ter uma lei efetiva, que ela tenha efetividade, porque ela é perfeita e vem sendo aperfeiçoada no aspecto da proteção dos direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nós temos que entender que existe a necessidade de uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade vem acontecendo nos últimos anos com maior incidência, né, mas nós precisamos ainda trabalhar muito, porque sempre existe aquelas pessoas que dizem, não, mas isso deixa, fica lá na casa, fecha a porta, o problema é deles, não é não. O problema é da sociedade também, e aí se nós queremos uma sociedade justa e solidária, nós temos que trabalhar para que assim seja, e na presença de uma situação de violência doméstica e familiar, nós não podemos ficar calados. Temos que dar amparo para essa mulher, temos que incentivá-la a denunciar e mostrar onde estão os órgãos de proteção, não é simplesmente chegar e denunciar e sem estar assistida, sem estar devidamente amparada. E a lei prevê todas essas formas de proteção, e de prevenção e proteção, né? Nós temos aqui, a partir da Lei Maria da Penha, portanto, são 16 anos agora, nós tivemos uma série de modificações aqui. Já se reconhece por parte do Estado que a violência de gênero tem origem, tem vítima específica. A violência contra a mulher não é só física e sexual, mas é psicológica, moral e patrimonial também, como nós vimos. Existem aspectos cíveis e criminais, inclusive nos cíveis nós trabalhamos as questões de família, dos direitos de proteção da família, não é? Como nós vimos a separação de corpos, o afastamento do lar, alimentos provisórios, não é? A criação de juizados especializados, que tem atuação multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, né, da área do direito, os peritos todos que trabalham como suporte para o juiz, né, para que ele possa, Ministério Público, para que possa vir uma decisão, e a conscientização de que precisamos de mais casas-abrigos, mais casas de passagem, mais centros de referência, mais delegacias. A cada dia nós percebemos que cresce a população, os casos de violência são denunciados, embora subnotificados, nós sabemos que mesmo assim eles existem, estão no seio da sociedade sangrando, e nós temos uma lei que dá todas as condições, né, de que isso não aconteça, de que isso seja coibido, e nós temos que colocá-las em prática, não é? Então, não podemos esquecer que os serviços devem ser qualificados. Antes de qualquer coisa, todos esses que nós falamos, os partícipes, devem ser preparados, capacitados para trabalharem com as situações da mulher vítima de violência. Bem, nós temos aqui uma bibliografia, eu vou deixá-las aqui para que vocês tenham acesso, trabalhando especialmente a questão do gênero, dos direitos humanos, porque essa é a base de toda a nossa lei, da Lei Maria da Penha. E, falando da Maria da Penha, há um vídeo que depois nós vamos fazer uma citação, uma menção, para que possam assisti-lo, né? Virá também
dentro das nossas referências bibliográficas, né, a menção ao endereço, mas eu finalizo dizendo, Maria da Penha, de fato, foi uma mulher corajosa quando precisou se socorrer de organismos nacionais e internacionais. É uma mulher corajosa que nos dá exemplos a cada dia, exemplos de resiliência, de superação, de combatividade no melhor sentido, no sentido de poder, de evitar, fazer com que as mulheres que sofrem a violência doméstica, como ela sofreu dentro da família, na frente dos filhos, né, que essas mulheres tenham amparo, essa rede de proteção existe justamente para essa finalidade. A Maria da Penha quis transformar e transformou. E a partir dos seus atos heróicos, podemos dizer assim, porque ela enfrentou mais de 23 anos de processo judicial, né, e de muita decepção. Então, nós podemos dizer, eu gostaria de finalizar com uma frase que acho fundamental e que se bem aplica à Lei Maria da Penha. Um pensamento de Mahatma Gandhi, pacifista. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Assim agiu Maria da Penha, assim ela age e agiremos em conjunto, tendo por suporte uma legislação que é reconhecida no mundo inteiro como uma legislação próxima da perfeição, né, dentro da imperfeição humana, nós sabemos que ela é a mais próxima da perfeição, que vem sendo aperfeiçoada a cada momento e que exige de nós informação, consciência e ação. Muito obrigada, espero que possamos nos rever num outro momento, dando continuidade aqui aos temas do nosso interesse e que dizem respeito a toda a sociedade. Muito obrigada, até breve.